Começo por manifestar o meu apreço a todos os que o tornaram possível, em primeiro lugar ao movimento Não Apaguem a Memória e também à Assembleia da República e ao seu Presidente Jaime Gama, que em nome dos portugueses aqui o recebem. Na construção do presente e do futuro dos homens, o passado e a sua memória são guias que não podemos abandonar. É a memória que nos põe alerta e é o esquecimento que nos deixa vulneráveis e sem reflexos. A memória do Tarrafal transporta-nos a um tempo em que decisões políticas, administrativas ou pseudo-judiciais levavam ao internamento, por tempo ilimitado, de milhares de opositores políticos e sociais. Uma extensa secção especializada do aparelho prisional, concebida e ordenada para fins de repressão política, estava preparada para dar execução a essas decisões. Além do Tarrafal, recorde-se Peniche, Aljube, Angra do Heroísmo, Caxias e outras mais. Não era apenas um forte ou um campo, era um sistema organizado de encarceramento político com as suas regras, os seus objetivos e as suas especialidades. A poucos quilómetros do liceu onde estudei, nos anos 60, na Vila da Marinha Grande, existiam dezenas de operários vidreiros, opositores ao Estado Novo, que tinham passado longos anos no campo de concentração do Tarrafal e falavam dos tormentos, das torturas, dos castigos, das doenças e privações que aí tinham sofrido e de mortes que tinham testemunhado. Um familiar de um colega de liceu tinha morrido no Tarrafal. Esses relatos marcaram-me e sei ainda o nome de muitos desses tarrafalistas. Foi por isso, com genuína emoção, que no princípio dos anos 90 integrei como deputado uma delegação da Assembleia da República que foi homenagear no Tarrafal os que lá morreram e todos os que lá estiveram internados, vindos da Europa ou da África. A primeira fase da história do campo de concentração do Tarrafal decorreu, como sabemos, entre 36 e 54. E custa a entender como, mesmo depois da derrota do nazismo e dos seus campos, o campo de concentração de Cabo Verde continuava a funcionar. E custa ainda mais a entender como professores de Direito altamente conceituados e ainda hoje citados, quando tiveram responsabilidades neste domínio, e por longo tempo a tiveram, aceitaram coexistir durante muitos anos com o recurso ao campo de concentração e, obviamente, à pseudo-justiça dos tribunais plenários. A retórica de um direito penal humanista não impedia o frio aproveitamento dos instrumentos repressivos em atividade ou a retomar logo que necessário. Circunscrito pela distância e pela natureza hostil, o campo do Tarrafal, segundo os relatos de quem nele esteve internado, constituía uma máquina planeada e calculadamente gerida, orientada para a eliminação da vontade e da esperança dos seus internados, da sua saúde e, algumas vezes, para a eliminação da própria vida. Sim, era um campo de concentração, não em sentido figurado, mas em sentido próprio e real. É por isso que hoje, passado o tempo da justiça, temos de dedicar esquecimento e desprezo aos que se serviram desses campos e prisões ao serviço dos seus objetivos e prestar homenagem aos que os enfrentaram e criaram as condições para uma sociedade diferente, com garantias e direitos para cada homem, seja qual for o seu continente. O campo de concentração do Tarrafal teve, como também sabem, um segundo fogo. Foi reaberto durante a Guerra Colonial, a partir de 61 e até à Revolução de 1974. Também os que se ocupavam, então, da justiça e da política prisional acharam natural o regresso do campo de concentração, tantos anos depois da derrota dos promotores históricos dos campos de concentração. Era agora o olhar colonial sobre a África a mantê-los iguais a si próprios,
destinando aos nacionalistas o campo criado nos anos 30 a pensar no operariado e nos antifascistas. Dos antifascistas aos anticolonialistas, o campo continuava a cumprir uma missão repressiva, para que se podia ser remetido até há 3 décadas e meia por decisões policiais, administrativas ou políticas, mas nunca autenticamente judiciais, já que a instrumentalização política das decisões dos tribunais as qualificava verdadeiramente como pseudo-judiciais. Quando refletimos sobre a história da repressão política em Portugal no século XX, os tribunais plenários na esfera judicial e o campo de concentração do Tarrafal, como forma extrema e extremamente penosa de encarceramento e orientada para a anulação da vontade e da esperança dos seres humanos aí internados, surgem-nos como as mais insidiosas realizações repressivas. Esta memória é um património que devemos conservar e transmitir. Plenários e campos de concentração não conseguiram eliminar a esperança, essa marca inigualável da luta pela humanidade. E foi essa luta que prosseguiu e a democracia e a independência que triunfaram. Para, a partir de 74, virem a ser construídas instituições democráticas, uma nova institucionalidade sem lugar para prisões políticas, campos de concentração e tribunais plenários, assente nos princípios do Estado de Direito. Princípios que hoje queremos ver estendidos a toda a humanidade, sem distinção de continentes.